Olá, é uma alegria para nós, como Convenção Batista Paranaense, nos encontrarmos mais uma vez com você aqui através deste programa. No mês de maio nós estamos fazendo uma série de mensagens e também de entrevistas com enfoque sobre a família. O mês de maio é o mês da família e nós temos realmente, com base nas Escrituras, uma preocupação em olharmos para a família como Deus criou, o ideal de Deus para a família. Vivemos na sociedade atual uma série de mensagens e declarações fazendo com que a família não tenha o valor ao qual realmente Deus lhe dá. Foi Deus quem constituiu a família. A figura do pai, a figura da mãe, os filhos sendo criados de acordo com a vontade de Deus, faz toda a diferença para termos uma sociedade abençoada. Eu convido você no programa de hoje, darmos sequência a essa temática da família. E em uma forma especial hoje estaremos entrevistando o casal muito querido, amigo nosso, amigo da Convenção Batista, dos batistas não somente paranaenses, mas também de todo o Brasil, que é o pastor João Reinaldo Purim, que está conosco aqui, e a sua esposa, a irmã Dulce Consuelo Purim. Para nós é uma grande alegria tê-los conosco em nossos estúdios e com certeza a presença dos irmãos há de abençoar a vida de muitas pessoas. O pastor Purim é pastor já há quase 50 anos, está completando 50 anos de ministério pastoral no Rio de Janeiro, aqui também no Paraná, e a irmã Dulce sempre junto, desenvolvendo várias ações de trabalho, não somente como esposa do seu marido, mas também como chamada esposa de pastor, que tem muito trabalho, muitas atribuições. Mas, além disso, também são escritores. Tem escrito para várias áreas aqui no que se refere ao aspecto do ensino bíblico, e eles têm realmente sido usados por Deus para abençoar também a questão de família. Nós os convidamos porque também estão completando este ano 49 anos de casados. No ano que vem, bodas de ouro, serão celebradas, e nos dias de hoje isso é um fato que precisa ser realmente celebrado, agradecer a Deus por isso. São pais de 3 filhos e avós de 5 netos. Então tem experiência para compartilhar e também conhecimento. Gostaria que o casal pudesse falar um pouquinho então sobre essa experiência de ser pai, de ser mãe e como educar os filhos no temor do Senhor para que a família seja abençoada. Pastor Purim, o senhor como pai, como é que foi esses anos aí? Tem sido, o senhor continua sendo pai, obviamente, mas os filhos já estão casados, né? Fala um pouquinho para a gente sobre a experiência de ser pai. Realmente, ser pai é um privilégio muito grande. Não imaginava que era tão bom ser pai. E logo que chegaram os nossos filhos, desde a primeira primogênita, Beatriz Helena, e até o último, o Júnior, nós temos tido momentos maravilhosos vivendo pai e os nossos filhos. Eu gostava muito de acariciar os filhos, de ter contato com eles, pegar no colo, botar no congote, como se diz, Isso tem sido muito marcante em nossa vida de pai, e depois ver o crescimento deles, desenvolvimento, e sempre alcançando as vitórias. Enfim, tem sido uma bênção ser pai dos nossos 3 filhos. Irmã Dulce, e a experiência da maternidade? Para mim, a experiência de vida mais edificante abaixo da vida cristã. Na vida aqui no mundo, maternidade completa a mulher. E realmente, para mim, tem sido um privilégio. E agora, quando a gente já está colhendo os frutos dessa maternidade, então isso tem sido maravilhoso. Eu louvo a Deus pelo privilégio de ser mãe desses 3 filhos. Muito bem. Eu gostaria de, apenas para confirmar aquilo que já disse, que a família foi criada por Deus, fazer a leitura do texto de Gênesis, no capítulo 1, quando no versículo 27, a palavra do Senhor diz assim: Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: Tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem,
e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. E aí o texto prossegue dizendo acerca da criação. Mas a ênfase no aspecto da figura, né, do casal que Deus abençoou. A Bíblia usa essa expressão, deixa muito claro. Tenham muitos filhos. A bênção então de ser pai e mãe já foi confirmada, né, pelo casal, que realmente é algo gratificante. Nos dias de hoje, qual o desafio que nós temos, dentre alguns, para educar os nossos filhos e poder ter uma família saudável, uma família feliz? Sim, pastor, ao lado do privilégio, nós temos a grande responsabilidade, porque os filhos são herança do Senhor. E a herança é alguma coisa que a gente cuida com muito zelo, que a gente preserva e até certo ponto que a gente vai dar conta o que a gente fez com aquela herança. E então nós temos a responsabilidade muito grande. E neste mundo com os valores tão invertidos, com tanta permissividade e tanta coisa que vem de encontro e vem nos atrapalhar nessa criação, só Deus para nos ajudar. Então a gente conta, em primeiro lugar, com a orientação de Deus, e Ele dá. Ele dá na palavra dele, ele dá vários textos, várias referências em que ele nos ensina. E eu me lembro aqui do pai de Sansão, que pediu a Deus que voltasse o seu anjo para ensinar o que havia de fazer com aquele menino que ia nascer. Então essa deve ser uma atitude primordial de qualquer pai e mãe, pedir a Deus a orientação. Tiago escreve na sua carta que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lançará em rosto. Então, se você tem dificuldades, peça a Deus, Deus vai te ajudar a ser um bom pai, uma boa mãe e vai ser feliz na missão de educar, de formar o caráter e a personalidade dos seus filhos. Muito bem. A questão do tempo. Hoje a pessoa está conectada quase que 24 horas por dia, através da internet, através de smartphones, o Face, o WhatsApp, internet, enfim, os vários segmentos que nós temos hoje aí. Como que a gente deve administrar isso com os nossos filhos? O que seria dedicar tempo a eles? Bom, nós temos urgências e prioridades. Então, na criação dos filhos, nós temos que optar sempre pela prioridade. Temos muitas coisas urgentes na vida, mas é prioritário o nosso tempo com os filhos. Tudo mais pode ficar. Agora, isso que o pastor está colocando sobre a tecnologia de hoje, isso tem quebrado muito tempo junto da família. Às vezes, na mesma casa, as pessoas estão se comunicando pelos instrumentos tecnológicos, né? Mas nós precisamos cultivar, e como pai e mãe, nós temos oportunidades preciosas de reunir a família ali. Agora vamos parar com a tecnologia um pouquinho, vamos conversar, como é que foi seu dia. E uma coisa impressionante nessa influência é nós darmos atenção, procurarmos, quando os filhos procuram para compartilhar, nós temos que parar tudo ao redor e dar essa atenção, para que depois eles continuem nos procurando. E é interessante que o ser humano, nós sabemos que a tecnologia, todos os meios de comunicação que nós temos tão avançado no dia de hoje, o ser humano continua o mesmo. Carente das suas necessidades, carente de afeto, carente de comunicação. Então os pais são elementos fundamentais para aproveitar esse momento, essa necessidade dos nossos filhos que precisam de contato, precisam de relacionamento social, pessoal, porque isso aí o ser humano continua o mesmo. Muitas vezes, pós-modernidade, tudo mudou. Mudou em termos de tecnologia, mas o ser humano é o mesmo. Nós temos que ver que esta realidade não mudou. O ser humano é o mesmo
que sempre foi criado e está entre nós. A Bíblia nos diz que é preciso mais ouvir do que falar. E esses conselhos com certeza fazem a diferença, né? Na experiência que os irmãos tiveram como pais e hoje também acompanhando os seus filhos na atuação como pais, na criação dos seus netos, como é que os irmãos sugerem a questão de ter um tempo específico para ler a Bíblia, para orar? Isso é importante? Quantas vezes deve ser feito isso? O que vocês sugerem? Eu gosto muito de tudo isso, mas eu tenho certa aversão quanto a coisa muito mecânica e programada. Eu gosto muito do aspecto natural, momentâneo, da vida em família e a família cristã. Então, acho que é muito importante a gente aproveitar todos os momentos para que não seja uma coisa mecânica e programada e muito formalismo, porque isso também, às vezes, leva a criança a achar isso é um roteiro que eu tenho que cumprir, etc. Então, nós temos que aproveitar todos os momentos, sim, e fazer o máximo que a gente puder para relacionamento com os nossos filhos. É o texto de Deuteronômio 6, né? Andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, e uma experiência muito boa que nós tínhamos com os nossos filhos pequenininhos ainda andando conosco no carro, a gente ia apreciando, viajando e apreciando e mostrando as belezas. Olha, foi Deus que criou, olha que lua linda, graças a Deus por esse luar. E então e assim naturalmente eles iam aprendendo a contemplar a natureza de Deus como Criador, como Pai, como sustentador, né? Nunca saímos de casa sem uma oração pedindo que Deus nos acompanhasse, que Deus nos guardasse. Uma coisa interessante nesse aspecto religioso, nós sempre tivemos uma preocupação. Nunca os nossos filhos saíram de casa para a escola, para o trabalho, sem uma oração. Nós íamos até a porta, orávamos, entregávamos ao Senhor. E isso eles continuam fazendo agora com os filhos. Interessante que o nosso filho, né, sempre era adolescente e tal, como sempre os adolescentes são, né? Ele diz, pai, vem depressa, ele botando atrás na mochila lá a sanduíche e tal, vem orar depressa que eu estou atrasado. Então, era uma coisa que a gente fazia com muito prazer, né? Então, acho que é muito gostoso, inclusive essas experiências, né? Seria esse o ensinar de acordo com o caminhar no dia a dia, que a irmã citou Deuteronômio 6, né? Mas é algo saudável até imaginar essa cena que o senhor acaba de compartilhar do filho, né? Com pressa, mas não deixando de orar. Coisa linda. Irmã Dulce, gostaria que a irmã pudesse nos ajudar com uma seguinte situação. Eu ouvi de um pastor amigo meu, ele recebeu um telefonema de uma mãe desesperada, que a filha estava mandando em casa. A filha determinava, inclusive, o que a mãe ia comer e até a roupa, na hora de vestir, era a filha que dizia qual roupa que a mãe vestiria. E o pastor, então, começou a orientá-la, até que chegou no momento da conversa, ele perguntou, mas quantos anos tem a sua filha? E, para surpresa do pastor, a filha, aquela senhora, respondeu que a menina tinha 6 anos. Sobre isso, os filhos mandando em casa, o que a senhora pode dizer para a gente? Uma das crises da modernidade é a falta de autoridade, né? A perda da autoridade. E por isso essa autoridade em casa, falta de autoridade em casa, reflete na escola. A falta de respeito às autoridades políticas da escola, de todos os lugares. Mas eu acho assim, nós usávamos assim, dar opção, porque a criança tem que aprender a escolher também. Então nós damos opções. Olha, pode ser este vestidinho, este ou aquele. Qual você quer? Quer dizer, ela escolhia, mas dentro da nossa escolha, certo? Que brinquedo você quer? Olha, esse aqui está dentro do nosso orçamento. Pode ser esse ou aquele. Qual você quer? Então a criança vai aprendendo a ter determinação e escolha, mas respeitando aquilo que nós já programamos. Então, a gente está usando os dois lados, né? Ela está se formando nas escolhas, nas decisões, mas sabendo respeitar a autoridade, que há um limite na autoridade.
E também os pais, hoje em dia, já faz muito tempo que isso está acontecendo, os pais realmente dão muita razão aos filhos e tiram a autoridade dos professor, do diretor de escola, né? Sempre, até o guarda, ou a autoridade aí fora, social. Então nós temos que dar muito valor às autoridades, porque elas são constituídas por Deus para o nosso bem-estar. Então o respeitar as leis, as autoridades é muito importante e nós não podemos nunca dizer que todo mundo está errado, você que está certo. Não é? Então temos que ser muito coerentes com o nosso juízo em termos das atitudes dos nossos filhos. Pastor Purim, há uma frase que me chama a atenção do pastor Neil Barreto, dizendo que as crianças ouvem com os olhos. O que o senhor pode falar para nós sobre o aspecto do exemplo que nós devemos dar aos nossos filhos? A criança, desde os seus primeiros momentos de vida, ela estará observando as atitudes dos pais, né? Tanto o pai como a mãe, se ela foi rejeitada, se ela foi aceita ou não, ao vir ao mundo, né? Então, isso é muito importante, porque a criança está vendo desde os seus primeiros dias, meses e anos, né, da sua vida, aquilo que está acontecendo entre os pais, se estão tendo bom relacionamento ou não. Então não precisa ter essa parte verbalizada, mas sim apenas pela visão, ela vai sentir como é que os pais estão vivendo. Então é muito importante essa harmonia do casal para a criação dos filhos, porque a criança vai ver muito mais e vai sentir o apoio dos dois, que são importantes. A mãe é importantíssima, mas o pai também é importante para a formação completa do caráter do filho ou da filha. Então, nós nunca podemos, ela não sabe falar ainda, ela não está ouvindo nada, mas tudo isso ela está observando, as atitudes dos pais, e isso vai formar muito a sua personalidade. Então não é só ouvir verbalmente o que está falando, mas as atitudes falam muito para a formação do filho. Alguém disse que nada penetra tão profundamente o espírito humano quanto o exemplo. E realmente, né? Um exemplo vale mais do que muitas palavras. E nós, seres humanos, precisamos de referenciais. Nada melhor do que os principais referenciais sejam os pais, né? No que se refere à questão de caráter, de conduta, de comportamento e de cuidado, né? Muito bom. Existem muitos erros que às vezes a gente acaba cometendo no decorrer da vida, e na criação de filhos, algumas atitudes elas deixam marcas na vida das crianças. Que erros que nós precisamos trabalhar com todas as nossas forças para evitá-los, não cometê-los? Se a gente pudesse considerar aqui 2 ou 3, o que vocês acham que seria importante mencionar? Eu diria injustiça. Muitas vezes os pais abusam da sua autoridade e acabam cometendo injustiças. E nessas injustiças é preciso voltar e pedir perdão, porque os filhos também precisam ouvir perdão dos pais. E nós não podemos nos deixar aparecer para eles como perfeitos, super-homens, porque o dia que eles descobrirem os nossos defeitos, então aí a imagem cai muito rapidamente. Então é preciso que eles vejam que nós somos humanos, que erramos, que pedimos perdão, que voltamos atrás muitas vezes quando temos consciência dos nossos erros. Isso é fundamental, os pais que mentem para os filhos. Né? A mentira, então, é um outro erro. Outro erro, a mentira, ocultar coisas que vai ser depois descoberto que não era bem aquilo. Essas histórias aí de Papai Noel, cegonha, essas coisas todas que sabem que isso aí tudo depois vai, não, era mentira do papai, mentira da mamãe, que eles mentiram.
E também o uso de palavrões, né? Palavrões. Às vezes a criança, desde pequenininho, está dizendo um palavrão. Aí os pais acham engraçado, mas que bonito falar uma palavra torpe, né? Isso aí é muito agradável. Então nós temos que ter muito cuidado no que nós estamos fazendo, a nossa atitude, nosso falar, nosso linguajar, muito amor, muito carinho. Ok. Princípios são coisas que não podem mudar. Com relação aos adolescentes que vivem uma tensão e uma pressão o tempo todo com relação à própria sexualidade, por exemplo, é importante os pais conversarem com os filhos verem nos pais abertura para tratar desses temas? O que a senhora acha, Irmã Dulce? Eu acho muito importante que os filhos têm que ter liberdade, porque aquilo que eles não aprendem com os pais sobre a sexualidade, eles vão aprender às vezes erradamente no mundo, né? E hoje não há tabus. Às vezes nossas crianças sabem muito mais do que nós em questão de sexualidade, porque o próprio mundo, a vida está ensinando. Então nós temos que ter abertura com eles e eles conosco, para compartilhar suas dúvidas, seus problemas. Isso é fundamental. A gente não pode deixar escapar essa oportunidade de dialogar, até provocar mesmo o problema do nascimento, como é que a criança é formada, como é que veio ao mundo. Isso é tão bonito e a criança vai valorizar ainda mais a sua mãe e o seu pai, porque sabe que o processo da gestação, do dar à luz, e tudo isso é um processo muito difícil e perigoso e sacrificial, com muito amor, que os pais tiveram que enfrentar. Quer dizer, se não for contada essa história direitinho, amanhã depois vão ver que isso aí é tudo mentira e não valorizam aquilo que aconteceu. Pastor Purim, quando a gente pensa na convivência familiar no dia a dia, eu tenho ouvido uma frase e tenho procurado ensiná-la também, que um dos maiores presentes que nós temos para dar aos nossos filhos é amar o cônjuge, ou seja, ou amar a mãe deles ou amar o pai deles. Nesse aspecto da convivência familiar, o que o pastor pode nos dizer sobre o relacionamento conjugal, em que ponto ele influencia os filhos? Eu acho que não existe um ponto inicial ou final nisso tudo. É uma constante, né? Uma constante. Esse relacionamento dos pais e os filhos estão observando desde pequeno. Então, toda a ruptura, separação, isso fica marcado profundamente na mente da criança e isso vai ficar uma mancha para o resto da vida. Hoje em dia é tudo assim, quer dizer, isso não é bem assim não é? Então nós temos que saber que a criança vai levar marcas profundas, não é? Então o caso da separação, isso aí é uma coisa terrível que está acontecendo hoje. A criança tanto precisa da mãe como precisa do pai, entendeu? Para a formação do seu caráter. Então não vamos dizer, hoje em dia, tudo é hoje em dia, né? O ser humano continua o mesmo. Nosso querido amiga que acompanha o programa, talvez você esteja se perguntando o seguinte, mas eu já cometi alguns erros. Infelizmente a vida, a própria orientação que de repente a pessoa não recebeu, nós estamos falando do ideal de Deus. E isso não pode ser esquecido por nenhum de nós. A Bíblia tem uma orientação de como termos uma família saudável. Mas eu gostaria que os irmãos pudessem deixar uma palavra para aqueles pais, mães e até filhos que acompanham o programa nesse momento e que infelizmente não estão vivendo esse ideal de Deus. Tem filhos que estão nas drogas, estão longe de casa, rebeldes, pais que se separaram. Gostaria que os irmãos pudessem deixar uma palavra para o pastor Purim, depois a irmã Dulce, para essas famílias e também no sentido de que elas possam encontrar alegria, né? O casal, primeiramente, que é crente, que é cristão, ele tem o Espírito de Cristo, a Bíblia fala sobre isso, né? Então, acho que para haver um ajustamento, nós temos todo o instrumental, todo o aparato bíblico e cristão para que haja
um bom relacionamento, que não venha a haver separação, não é? Então nós temos que ver que a separação é uma atitude, vamos assim dizer, final, muito triste, que já está acontecendo. Não tem mais jeito. Mas precisamos ver de onde que começou, por que começou, não é? Então nós temos que ver que a família, os pais devem se perdoar uns aos outros, né? E os filhos sentirem que os pais estão tentando fazer uma reconciliação, uma volta para criá-los direito, né? Então, o Espírito de Cristo, o cristianismo verdadeiro, praticado pelos pais, eles terão como vencer a situação. E o perdão sempre vai ter lugar correto, né? Agora, amar, sim, ao máximo, marido e mulher, mas também a parte que é mais fraca ou que não quer muito, assim dizer, viver, tem que reconhecer o amor que está sendo investido nela, né? Às vezes o marido faz tudo por ela e ela não reconhece. Às vezes ela faz tudo por ele e ele não reconhece, entendeu? Então essa correspondência do amor é muito importante para a formação do casal sólido um ao outro, não é? Sabemos que nós temos nossas falhas, nossos defeitos, ninguém é perfeito em tudo, mas com Cristo o amor tudo constrói, o amor tudo resolve. Agora tem que haver correspondência. Ok. Tudo. Irmã Dulce, eu posso deixar uma palavra para as mães que estão aqui acompanhando o programa? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então as aflições chegam nos lares cristãos também. E nem sempre nós recebemos aquilo que nós plantamos. Às vezes a gente erra e depois colhe alguma coisa errada. Ou então não erra, procura fazer tudo direitinho conforme Deus orienta, mas nós temos um arqui-inimigo que às vezes atrapalha a formação dos nossos filhos. Mas há uma esperança. Para Deus todas as coisas são possíveis. Se seus filhos estão nas drogas, se seus filhos estão lidando tribulações, angústias, confie no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Muito bem. Queremos agradecer a presença do pastor Pulindo, irmã Dulce. Vocês são referenciais para as nossas vidas. Que Deus continue os abençoando, seus filhos e netos e a todos nós, em nome de Jesus. Amém. A Deus toda a glória, todo louvor. Gostaria que você pudesse olhar com atenção para a sua vida e ver o seguinte: se Deus não tem prioridade, já passou a hora, você precisa tomar a decisão hoje. Convido você a orar comigo nesse momento. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Senhor Deus e Pai, eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que nos acompanham nesse momento através do programa. Sejam pais, mães ou filhos, para que possam buscar em Ti, em primeiro lugar, e assim poderem estabelecer uma vida cheia da Tua bênção, da Tua paz, da Tua graça. Nós oramos agradecidos e pedindo em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco os programas que temos da convenção no site e o endereço de uma igreja batista perto da sua casa. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Anuncia